Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 10ª aula, tá? Do nosso curso de Cálculo 4. Bem, eu chamo a atenção que nesta aula estamos iniciando nossas tarefas, né? Nossos assuntos, nossas atividades para a nossa segunda avaliação do nosso curso. E aqui nós vamos dar início, né, ao capítulo 4 do livro da Diva. E este capítulo, basicamente, ele trata das derivadas direcional, né, e campos gradientes, né? Então, nós vamos começar esta aula falando um pouco de campo escalar e campo vetorial, tá? Então, vamos lá. Bem, pessoal, como eu estava falando, né, nesse capítulo, o que a gente vai ver no decorrer ao longo desses estudos, né? Nós vamos apresentarmos, né, a derivada direcional de uma função escalar e de uma função vetorial. O uso do gradiente será introduzido, né, facilitando o cálculo da derivada direcional e de suas aplicações. Também analisaremos as combinações especiais, né, das derivadas parciais de uma função vetorial. E aí vai surgir o divergente rotacional de um campo, né, vetorial, tá? E veremos que campos vetoriais podem ser definidos a partir de campos escalares e vice-versa. Então é isso basicamente que a gente vai fazer ao longo desse capítulo. Então nós vamos começar com os campos escalares e os campos vetoriais, tá? Então observe, dada uma região, imagine que você tem uma região D do espaço, então você pega um subconjunto do espaço, certo? E o fato é que sobre esta região, cada ponto de D, a gente pode associar a uma grandeza, certo? Essa grandeza, ela pode ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. E a gente já tem uma noção um pouco do que significa grandeza escalar e grandeza vetorial, que a gente já viu antes, tá? Então, já temos essa noção. No mundo físico, a gente faz isso com frequência, tá? Isso é verdade. Existem dois tipos de grandeza no nosso mundo físico, as escalares e as vetoriais, tá? Então, por exemplo, uma grandeza que fica completamente definida conhecendo apenas o seu módulo, né? Então, ela é uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza que não é totalmente governada apenas pelo seu módulo, né? Você precisa saber o sentido, você precisa saber a direção. Então, nesse caso, essa grandeza é uma grandeza vetorial, tá? Por exemplo, pessoal, imagine que você tem um sólido, esse sólido eu vou dar o nome de T. O fato é que a gente pode associar a cada ponto desse sólido, né, a sua temperatura, certo? Então, tu tem um sólido, imagine assim uma chapa, um tronco de uma árvore, enfim, não importa. Então, você tem aquele sólido e aí você mede a cada ponto do sólido a temperatura daquele sólido, certo? Então, você está associando a uma grandeza escalar, certo? Ou seja, então, nesse caso, a gente vai dizer que um campo escalar está definido em T, certo? No caso de um fluido em movimento, né? Imagina que você tem um fluido em movimento e cada partícula corresponde a um vetor velocidade, certo? Então, tem um fluido que está se movimentando, né? Por exemplo, nessa direção, certo? Tem um fluido. E se ele está se movimentando, né? Então, você pode calcular, por exemplo, qual é a velocidade que esse fluido está se movimentando. Se ele está se movimentando com uma certa velocidade, então essa velocidade ela vai ter o quê? Uma direção e um sentido. Logo, você pode dizer que um campo vetorial, né, está definido em D, certo? Então, esses são alguns exemplos. O que nós veremos a seguir é exatamente a representação desses campos escalar e campo vetorial. Mais precisamente, pessoal, você vai acabar vendo que um campo escalar, na verdade, é definido por uma função escalar, que é uma função que a gente já conhece, uma função que vai pegar um ponto, né, no espaço, no plano, não importa, mas vai associar a um número, certo? E um campo vetorial, ele vai acabar sendo definido por uma função vetorial, certo?
Então, bem dentro daquilo que a gente já conhece um pouco. Então, vamos lá a essas definições, né? A definição de campo escalar. Bem, vamos inicialmente considerar que esse domínio D, né? Esse subconjunto, né? Essa região, né? Ela esteja contida no R2, tá? E que você defina uma função f desta região do R2 em R. Ou seja, você está definindo uma função o quê? Do R3, desculpa, em R. Então, você está definindo aqui uma função escalar, certo? Ou seja, uma função que pega um ponto no espaço e leva em R, ou seja, você está associando ao número real. Então, para cada P, você está associando um valor f de P. Observe que a gente não está colocando vetor, porque ela não é uma função vetorial, certo? Ela não está sendo associada a um vetor, e sim está associado a um número. Logo, essa é uma função escalar, e onde a cada ponto de D, você associa a f de P, ou seja, você tem aí uma grandeza escalar, certo? Bem, a região D, juntamente com os valores de f, em cada um de seus pontos, é chamado campo escalar. Ficou um pouquinho confuso, tá? Então, observe. A cada ponto de D, você está associando a um número, tá? Então, o que é um campo escalar? É essa região D mais os valores que a função assume em cada ponto de D, certo? Então, por definição, um campo escalar é isso. A região D juntamente com os valores que f assume em cada um de seus pontos, tá? Isso é chamado de campo escalar. Dizemos que f define um campo escalar sobre D, tá? Então, observe. O que você vai ter é o seguinte, imagine que você está aqui no R3, certo? Você está no R3. Então, sobre o R3, imagine que você pegue uma região. Eu peguei aqui, vamos supor, essa região aqui, esse pedaço do R3, né? Essa região do R3. Então, eu tenho aqui esse sólido aqui, né? Essa região, enfim, esse subconjunto do R3. O fato é que a cada ponto desse sólido, eu vou acabar associando por F um valor, né? F de P, no caso, pega o P, então aqui você vai ter um valor F de P em R. Então, o campo escalar, ele vai ser essa região somado com esses pontos que a função vai assumir em cada ponto daqui, tá? Perfeito, perfeito. E o que vai ser? Vamos dar um exemplo melhor, tá? Então, ó, vamos supor que D é um sólido no espaço, tá? Então, a gente está basicamente com uma coisa desse tipo. E ρ é a densidade. Aí você pode trocar a densidade por temperatura ou massa, enfim, não importa, tá? Em cada um de seus pontos, tá? Então, D pegou um sólido, e aí em cada ponto você vai ter uma densidade maior, uma densidade menor, né? Então, você calcula a densidade. Então, essa região, né, essa D, né, D, juntamente com a densidade em cada ponto, vai definir um campo escalar, certo? Vai acabar definindo um campo escalar sobre D. Isso é uma ideia, tá? Mas o que a gente vai acabar se concentrando mais nesse nosso estudo, são as grandezas vetoriais. Então, novamente, nós vamos considerar o quê? Um subconjunto do R3D, nós vamos pegar um ponto P, né? Aqui em D, né? Em D. E aí você vai definir a seguinte função. Bem, a nossa função D, contida em R3, né? Ela vai associar um valor em Rn, tá? Ou seja, então você está pegando um vetor e está associando a um vetor. Então, nesse caso, você tem uma função vetorial, certo? Onde para cada P, tu vai associar o vetor F aplicado em P, que nada mais é do que esse vetor que a gente já conhece, que tem essa cara, né? É o vetor cujas componentes são funções escalares, onde essas funções escalares dependem do ponto P que você pega aqui no domínio, certo? Então, essa região D, juntamente com os correspondentes vetores F de P, tá? Constitui um campo vetorial, certo? É uma definição parecida. Dizemos que F define um campo vetorial sobre D, tá?
Então vamos entender melhor como é que isso funciona. Vamos pegar o primeiro exemplo. Bem, vamos considerar que D seja a atmosfera terrestre. Então você tem lá a nossa atmosfera bonitinha, né, em formato de uma esfera, tudinho. Então imagine que em cada ponto da Terra, né, em cada ponto da nossa atmosfera terrestre, você associa um vetor V de P, tá? Então observe, é como se você tivesse aqui, tá aqui a nossa atmosfera terrestre, tá? Deixa eu só ver aqui. Então não ficou bem bonitinho, mas tá aqui a nossa atmosfera terrestre, tá? Então, observe aqui, né? Então tá aqui a nossa atmosfera terrestre. Então imagine vocês que a cada ponto daqui da Terra, você associa um vetor a um vetor, tá? E a cada ponto você associa um vetor. A cada ponto você associa um vetor. Por exemplo, peguei um ponto P, certo? Qualquer ponto. Então estou associando a um vetor V de P. O que esse vetor, na verdade, está caracterizando? A velocidade do vento, tá? Em cada ponto, claramente, a velocidade do vento vai ser uma velocidade diferente, certo? Pode até ser constante, mas em determinada região. Então, você pegou uma atmosfera terrestre, e a cada ponto P, associamos um vetor V de P, que representa a velocidade do vento em P. Então, nós podemos dizer assim, que V define um campo vetorial em D, tá? Está associando a um vetor, que está medindo a velocidade do vento. Então, V define um campo vetorial chamado de campo velocidade, certo? Isso é um exemplo. Outros exemplos, pessoal, você pode caracterizar mesmo por função, né? Então, observe. Você pegou um ponto D de um subconjunto, né, do R2, então você está pegando pontos em R2 e está levando em R2 também, né? Então, uma função vetorial, certo? Então, observe que essa função dada desta maneira define um campo vetorial, porque isso aqui é uma função vetorial. Analogamente aqui, né? Está pegando pontos no R3 e levando no R3, definido dessa forma, também é um campo vetorial, porque a gente está levando pontos, né, do R3 em R3, tá? Em outras palavras, pessoal, campo vetorial é o lugar geométrico onde a cada ponto associamos a um vetor, tá? O Kidoriza lhe traz essa definição. É o lugar geométrico onde a cada ponto associamos a um vetor. Então, observe o seguinte, né, pessoal? O que vai acontecer na verdade? Você vai ter uma região, imagine que essa tua região aqui, essa é uma sub-região do R3, certo? Então, em cada ponto desta região, você vai associar a um vetor. Esse vetor, ele vai ter, digamos, ele vai ser definido pela seguinte regra: a regra da função vetorial. Então, é como se fosse assim, em cada ponto do espaço você calcula um vetor, certo? Esse vetor vai ser calculado pela função vetorial. Só que esse vetor, você não vai colocar ele, por exemplo, partindo da origem. Você vai colocar ele em cima do ponto que você está calculando, certo? Em cima daquele ponto que você está calculando, você escreve aquele vetor. Por mais que esse vetor, por exemplo, ele tivesse fora, né? Ele tivesse, por exemplo, imagina que o vetor pegou um cara no R3 e a função f associou a esse vetor, tá? A esse vetor aqui. Só que esse vetor, ele foi o vetor que você calculou, por exemplo, no ponto, por exemplo, 1, 2, 3, certo? Então, o que vai acontecer é que esse vetor aqui, que a função f associou, ele vai ser colocado em cima do ponto, certo? Então, é isso que está acontecendo. Cada ponto da tua região vai associar um vetor, certo? Então, esse vetor caracteriza várias coisas, dependendo do problema.
E isso acontece sempre no nosso cotidiano, certo? Então, é o lugar geométrico onde a cada ponto você associa um vetor, tá? Então, perfeito. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos fazer alguns exemplos, pessoal. Bem, observe. O nosso primeiro exemplo, a gente vai tomar a nossa região D como se fosse o R2. Vamos tomar f de x e y como se fosse o vetor 1j, tá? Observe, quando você escreve 1j, você está associando a um vetor constante, que na verdade é 0 em x e 1 em y. Então, na verdade, esse campo é um campo vetorial constante. Mas o que vai acontecer, pessoal? Então, a velocidade aplicada em cada ponto do R2 tem a direção do vetor unitário j, certo? E f é constante. Então, o que vai acontecer, pessoal? Observe, você tem meio que diferenciar, né, o domínio da função com o contradomínio. Nesse caso, o domínio aqui é o R2, o contradomínio também vai ser o R2, né? Mas observe, o que está acontecendo? Para cada ponto do R2, você vai associar, a função f vai associar esse vetor, sempre, né? Independente do ponto. Quanto é o f de 1, 1? Vai ser o próprio vetor j, é constante, é 0, 1. O f de 2, 1. Então, é 0, 1, certo? Então, é isso que você tem que entender. Por exemplo, aonde estaria o vetor j? Ó? 0 no x e 1 no y. Está aqui o vetor j, certo? Esse é o vetor j, certo? Esse é o vetor j. O fato é que quando você for calcular, por exemplo, o f de 2, 1, tá? 2 no x, 1 no y. Então, bora imaginar que aqui é o 2 no x e aqui é 1 no y. Então, eu estou calculando o f desse ponto aqui, ó. O f desse ponto, certo? O f de 1, 2. Quanto é que vai dar o f de 1, 2, pessoal? Vai dar o próprio vetor j. Então, vai dar 0, 1. O que vai acontecer? Ó, só que 0, 1 está bem aqui. Então, o f de 1, 2 dá 0, 1. Dá esse vetor. Só que eu não vou deixar esse vetor aqui. Eu vou pegar esse vetor e vou colocar ele em cima do ponto. Então, olha, você sabe que um vetor... existe vários representantes desse vetor, né? Você só precisa se preocupar para você construir um representante do vetor, que esse vetor tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, certo? O mesmo módulo. Então, observe, eu peguei esse vetor aqui, que é o vetor 0, 1, e representei ele em cima do ponto, certo? Representei em cima do ponto. O fato é que eu vou fazer isso, pessoal, para todos os pontos aqui da R2. Então, observe, aqui é o meu ponto 0, 1. 0 no x, 1 no... Quer dizer... eu até coloquei errado aqui, né? É o ponto 1, 0, tá? 1 no x e 0 no y, tá? Então, esse é o ponto 1, 0. Então, em cima desse ponto, eu vou representar um vetor. Esse vetor vai ser dado pela função vetorial. Só que a função vetorial, ela associa um vetor constante, que é o vetor 1, 0. Então, esse vetor aqui, ele vai ser representado aqui. E eu poderia isso, pessoal, em cada ponto, certo? Em cada ponto. Em cada ponto eu ia calcular o vetor e ia colocar em cima do ponto. Então é por isso que esse vetor, esse campo, né? Esse campo vetorial, ele é um campo vetorial constante, porque em cada ponto da R2 você vai associar um vetor constante. Esse vetor vai ser o vetor J. Observe, todo tempo, em cada ponto, tá? Eu posso associar esse vetor. Então, observe que eu estou me preocupando que esse vetor tenha módulo 1, né, que é o módulo do vetor J, tenha a direção e o sentido desse vetor, certo? Então, esse campo aqui, dado por essa função vetorial, certo? Ele vai associar a cada ponto do R2 um vetor constante J, tá? Ó, vamos fazer o esboço desse outro campo aqui. Então, observe que eu estou pegando um cara no R2 e estou levando também no R2, só que agora já não é mais constante, né? É o vetor xi mais yj, tá? Então, observe, onde i a gente já sabe, né? Esse vetor, o j também é esse vetor. Então, o que acontece aqui, na verdade? Quando você for substituir aqui, né? O i e o j, então você tem, na verdade, x vezes escalar 1, 0, mais y, 1, 0. Então, por propriedade de vetor, né? Então, aqui vai ficar x, 0, mais
0, y. Então, você está somando os vetores, soma componente a componente, que vai dar o ponto xy. O que esse campo, na verdade, está fazendo, pessoal? Ele está pegando um ponto, né, no R2, então esse ponto vai acabar definindo um vetor posição no R2, e ele está levando a um vetor que tem as mesmas componentes do ponto que você pegou. Então, o que a gente poderia dizer? Que a cada ponto, f associa o próprio ponto. Observe, passei xy, ele me dá xy, certo? Então, o que está acontecendo em verdade, pessoal? Então, observe, imagine que você pegasse o ponto, o P igual a 1, 1. Então, eu peguei o ponto 1, 1. Então, aonde estaria esse ponto? Ó, 1, 1, na R2, está aqui o ponto. Então, meio que você tem aqui nesse ponto um vetor posição, certo? Um vetor que esses pontos determinam. Então, está aqui esse vetor. O que vai acontecer? A f de 1 vai dar o próprio 1, né? Não é essa que está falando aqui a regra? Ó. O f aplicado no ponto 1 dá o 1, certo? Então, dá esse vetor 1. Então, isso aqui é o meu domínio, aqui seria no R2, né? Mas o que o campo faz? O que o campo faz? Ele faz o seguinte, é como se você pegasse esse vetor, que a função vai associar, observe, o f de 1, ele dá esse ponto aqui, 1, 1, certo? Ele também daria esse próprio vetor. Só que o campo, ele não age dessa maneira, né? Ele pega o vetor f, né, no ponto 1, e ele não coloca partindo da origem, ele coloca em cima do ponto. Então, é como se aqui nessa linha você tivesse uma circunferência aqui, né? Uma circunferência passando por esse ponto, e em cima desse ponto você coloca o vetor, tá? Então, esse vetor ele vai ser colocado em cima do ponto, né? Em cima do ponto. Então, e observe que se você gira aqui, né? Que você vai girando esse daqui, você vai girando ele, ao longo dessa circunferência, esse vetor tem módulo constante, certo? Então, observe. Se a gente pegasse o ponto aqui, por exemplo, esse ponto, ó, que é 1, na verdade, como a gente for girar aqui, né? Por exemplo, daria na realidade raiz de 2 aqui, se não estou enganado. Raiz de 2 em x, 0 no y, certo? Então, imagine que ele estaria bem aqui, né? Então, esse cara aqui seria colocado aqui em cima. Então, observe que ele vai manter, certo? E o que acontece, pessoal, se a gente for aumentando, né? Se esse ponto for crescendo, né? Então, observe, se a gente fosse calcular a norma desse vetor aqui, seria a raiz de 2, certo? O comprimento dele seria a raiz de 2. Mas se a gente pegasse, por exemplo, um outro ponto, né? Então, observe o que aconteceu aqui. Eu peguei um 2, esse ponto associou o próprio 2, mas eu não coloco mais partindo da origem, eu coloco em cima do ponto, certo? E é isso que a gente faz. Então, é como se ao longo dessa circunferência, esses caras daqui, né, tivessem exatamente o mesmo comprimento. Só que se a gente for partindo, for saindo mais da origem, né, ou seja, se esses pontos aqui forem aumentando, né, se a gente for pegar agora o ponto, por exemplo, 3, 3, né, 3, 3, por exemplo, né, então observe que esse ponto ia associar o vetor 3, 3, só que 3, 3, por exemplo, aqui estaria, né, bem aqui, por exemplo, bem aqui, né, então observe que 3, 3 já seria um vetor maior, certo? Seria um vetor maior. Então, ao longo dessa circunferência aqui, por exemplo, maior, a gente ia ter vários vetores dessa forma, né? Vários vetores dessa forma, ok? Ó, vários vetores que vão fazer exatamente isso. Então, observe que o raio da circunferência vai aumentando, né? Ou seja, o comprimento do vetor vai aumentando. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Por exemplo, a representação desse campo, ele tem o quê? Tem direção, sentido e força do raio da circunferência. Então, em cada ponto aqui, em cima de cada circunferência, você vai ter os vetores que vai ter, por exemplo, essa mesma direção aqui do raio. Por exemplo, se aqui, esse vetor aqui, ele vai ter essa mesma representação para cá. Aqui, né? Ele vai ter essa mesma representação. Observe que
a direção, a força, né? Ou seja, o comprimento aqui, e o sentido é a mesma direção, força, né? E sentido do raio dessa circunferência aqui. Então, a representação desse campo, se a gente fosse desenhar ele, seria dessa maneira, tá? Aí aqui, ó, em cima dessa outra circunferência maior, por exemplo, a gente já teria em consideração o raio dessa circunferência maior. Então, aqui você teria um vetor maior, tá? Então, observe, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, o que aconteceu é isso. Por exemplo, se a gente pegasse o ponto 2, 2, né? Então, observe, o ponto 2, 2 deu esse ponto aqui na representação. Ele vai associar o próprio ponto, mas a gente não vai colocar mais aqui, né? A gente coloca em cima do ponto. É isso que acontece. Você faz isso para alguns pontos, pessoal. Você calcula isso para alguns pontos. Pega o ponto 2, 2, calcula o F de 2, 2. Aí você coloca em cima do ponto. Pega o ponto 4, 3. Aí representa ele aqui, sabe aonde é que está o ponto, e aí calcula o F de 4, 3. Isso vai dar um vetor, você coloca em cima do ponto, certo? Pronto. Aí você vai fazendo isso e você vai ter a representação do campo. Um outro exemplo, pessoal, observe, vamos considerar agora o R2, vamos pegar essa função. Ó, então, o que está acontecendo aqui, na verdade, né? O campo vetorial F, ele associa o ponto, o vetor xi, ou seja, é x vezes um zero que dá x zero. Então, o vetor tem a direção de i, certo? Só que o comprimento de x. Observe. Então, observe que esse vetor aqui, ele tem a direção ele é paralelo ao vetor 1, 0, né? Ou seja, de i, né? Só que ele está sendo multiplicado por x. Então, o comprimento vai ser o comprimento de x, não podemos dizer assim. Então, observe. Está aqui o nosso vetor i, 1, 0. O que acontece com esse campo? Por exemplo, se você sai, é como se você tivesse linhas, né? Aqui paralelas ao eixo y. Então, por exemplo, ao longo dessa linha aqui, ele vai ser paralelo ao vetor aqui, certo? Ele vai ser paralelo ao vetor i, tá? Só que, por exemplo, ele vai ter essa intensidade, né? A mesma intensidade que você tem daqui para cá é a intensidade que você vai colocar em cima do ponto, certo? Então, por exemplo, se você pega o ponto 1, 0, 1 em x, 0 em y, então ele vai associar o vetor o quê? Você pega o ponto 1, 0. O f de 1, 0 vai associar quem? X, i, né? Nesse caso aqui o x é 1, então vai ficar 1i. Então vai associar o próprio vetor 1, 0. Certo? Nesse caso aqui o x é 1, observe. Então, é como se você pegasse um 0 aqui e colocasse aqui, em cima do ponto. Aí, ao longo disso daqui, como o x vai ser continuamente 1, observe, aqui o x é 1 ao longo dessa reta. Então, ele vai ser meio que constante aqui. Mas se você for andando com esse x, né? Por exemplo, agora pega o ponto 2, 0. Então, observe que aqui o x já é 2. Então, o f de 2, 0 vai ser o quê? 2i, tá? 2i, ou seja, 2 vezes 1, 0. Então, isso daqui vai dar o vetor 2, 0. Então, é como se eu pegasse aqui o ponto 2, 0 e colocasse esse vetor. Então, observe que a intensidade, ó, é esse vetor aqui, 2, 0. Certo? Então, esse vetor 2, 0, ele vai ser colocado aonde? Em cima do ponto. Então, esse vetor 2, 0 vai ser colocado bem aqui. Então, observe que quanto mais eu for me afastando aqui da origem, o comprimento do meu vetor, né? Ele vai aumentando. Vai acontecendo isso. Vai acontecendo isso daqui. Ele vai aumentando. Agora, e claro, observe ainda uma outra coisa, né? Se você está pegando o x positivo, a direção do vetor aqui, né? É propriedade de vetor, né? De vetor, né? Se você tem um vetor, a multiplicação por um escalar de um vetor, né? Então, esse vetor que você obtém quando você multiplica esse escalar por esse vetor, ele vai ter a mesma direção de v, né? Nesse caso aqui, se o alfa for positivo, vai ser de sentido contrário se o alfa for negativo. Então, por exemplo, se você pegasse aqui o f de o ponto menos 2, 0, observe que agora o x que está fazendo o papel
desse escalar aqui, ele já é negativo. Então, quando você fosse calcular o f de menos 2, 0, isso daria o quê? Menos 2, 1, 0. Que daria o quê? Menos 2, 0. Então, observe, quem é menos 2, 0? É o vetor em direção contrária do f de 2, 0. Tá? Então, observe. Então, é como se você pegasse aqui, né? Você pegou o f de menos 2, então, menos 2, 0, tá aqui o ponto. Menos 2, 0. E aí, ele vai associar esse vetor, menos 2, 0. Então, menos 2, 0 é esse vetor que você vai colocar em cima do ponto, nesse sentido. Certo? Então, observe como seria a representação desse campo. Ele meio que teria linhas aqui, né? Linhas. E em cima dessas linhas, ele seria meio que constante o seu comprimento, dependendo do sentido. Se o x for positivo, ele vai agir nesse sentido. Se o x for negativo, ele vai agir nesse sentido. E quando o x for se tornando maior, o comprimento do vetor também vai se tornando maior, né? Ou seja, ele vai saindo da origem, ele vai ficando com maior intensidade, certo? Então, esse é o nosso... Esse aqui é o lembrete que eu trouxe lá da geometria analítica, né? Se você tem um vetor v, né? E aí você tem um escalar multiplicando esse vetor, então esse vetor tem o mesmo sentido se o v se o alfa for maior do que 0. Ele tem sentido contrário se o alfa for negativo, né? É como se a gente tivesse uma representação assim, né? Tem um vetor v, o alfa v vai ser assim, é um múltiplo de v, e o alfa v tem sentido contrário se o v for negativo. É o que está acontecendo aqui, tá? Um outro exemplo, pessoal, se a gente for representar, isso aqui eu deixo para vocês, né? Para vocês fazerem. Tente representar esses campos vetoriais aqui, tá? Então, observe que, por exemplo, nesse item a intensidade é muito maior, né? Só que aqui, todo o tempo vai ser no sentido positivo, porque o quadrado de um número é sempre positivo. Então, é como se você tivesse nesse caso, só que todo o tempo vai ser nesse sentido, em cada ponto. Por mais que você pegue pontos negativos, o sentido dele vai ser todo o tempo positivo, né? Porque o quadrado do número é sempre positivo. Só que observe que ele está agindo na direção de J. Em vez de ele estar assim, né? Então, o ponto estaria nesse sentido, né? Em cada ponto você vai associar um vetor que vai ter basicamente configurado dessa forma. Observe o que acontece aqui. Faça esses exemplos para você entender. Aí a gente recorda aqui, pessoal, que a gente já deveria saber, né? A norma de um vetor no R2, tá? Ele é dado dessa maneira, tá? Então, se você pega um ponto no R2, né? Um vetor no R2, então a norma dele vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado. A mesma coisa no R3, é dado dessa forma, tá? No R4 também e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui neste vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre campo vetorial, né, que é o mais importante. E na próxima aula a gente também vai falar ainda de campos vetoriais, dando mais exemplos e entendendo como é que a gente pode representar melhor eles desenhar, né, traçar melhor eles no espaço, no plano, enfim, tá? Então, bons estudos e até a próxima.